Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo desta noite. Eu os convido para estudar juntamente conosco a escatologia do Antigo Testamento. Espero que passemos aqui mais alguns momentos agradáveis. Antes de mais nada, nós vamos orar. Eu convido a você que ore comigo. A Ana está conosco. Deus abençoe sua vida, Ana. Vamos orar enquanto outros irmãos vão chegando. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nós nos achegamos a Ti nessa noite, agradecidos por mais essa oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. Abençoa as nossas vidas, o nosso coração, abre a nossa mente para compreendermos, ó Deus, o que está escrito e revelado na Tua Palavra. Ó Deus, abençoa também as nossas vidas, os nossos lares, os irmãos que estão enfrentando, ó Deus, dificuldades neste tempo tão difícil, ó Deus, para todas as pessoas e também para os Teus filhos. Por isso suplicamos para que o Senhor visite aos hospitais, aos doentes, coloque Tua mão curadora, ó Deus, sobre a vida deles. Em especial, nós nos lembramos da dona Aide, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida e entre com providência, ó Deus, sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares, sobre a vida da Neia, ó Deus, do nosso querido presbítero Nivaldo e toda a sua família, abençoando, ó Deus, a dona Aide e curando se assim for da vontade do Senhor. Abençoa também todos os demais pedidos da nossa igreja, da nossa comunidade. Ó Deus, porventura, aqueles irmãos que estão necessitando de uma bênção especial, que o Senhor visite, ó Deus, com poder e misericórdia, ó Deus, os seus corações e os seus lares. Abençoa também a recuperação da Adriana, minha esposa. Ó Deus, o Senhor já tem abençoado, que muito em breve ela possa retornar com saúde, ó Deus, plena às suas atividades. Obrigado porque hoje tivemos muitas boas notícias e pessoas que estavam enfermas. Humberto, ó Deus, amigo da Rosana, ó Deus, o Senhor o curou. Ó Deus, tivemos notícias boas essa semana do Alex, que está se recuperando. Também, ó Deus, do sobrinho da nossa irmã Lúcia, da congregação. São todas boas notícias. Ó Deus, o Rafael, que é sobrinho da Lúcia. Que o Senhor continue fortalecendo essas vidas. Te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, pela participação de cada um de vocês. Estou vendo aqui a participação da Adriana também, da Jacicleide. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Muito obrigado. Tem um nome um pouco longe ali que eu não consigo ver. É o Oriente, né? É o nosso presbítero. Deus abençoe o presbítero Ricardo. Muito obrigado, irmãos. Vamos estudar junto escatologia do Antigo Testamento. Escatologia do Antigo Testamento, certo? Já estudamos vários pontos dessa escatologia e hoje nós vamos entrar em dois pontos especiais e, se Deus quiser, vamos terminar esse estudo da escatologia do Antigo Testamento. Hoje nós vamos estudar sobre a expectativa que os crentes do Antigo Testamento tinham de um derramamento do Espírito. E junto do derramamento do Espírito também vinha uma profecia, junto com essa profecia do derramamento do Espírito, de um grande e terrível dia do Senhor. Então é uma profecia em conjunto, por isso que nós vamos estudar em conjunto essa profecia. E também vamos estudar, eu creio que vai dar tempo, né, da expectativa escatológica do novo céus e nova terra. Tá bom? Então eu os convido. Vamos lá. Vamos à primeira parte aí desse estudo de hoje, que é
a expectativa de um derramamento do Espírito, né? E do grande e terrível dia do Senhor. Muito bem. Eu os convido a princípio, para nós abrirmos as nossas Bíblias em Joel, o livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28 e 29. Depois nós vamos ler outros versículos do profeta Joel aqui, do livro do profeta Joel. Joel 2, versos 28 e 29. Diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Muito bem. Então, a princípio, só o 28 e 29. Depois nós vamos ler também o 30, o 31, né? E o 32 também. Tá bom? Então, irmãos, a doutrina da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, ela não estava muito bem desenvolvida no Antigo Testamento, mas ainda assim Deus dá a revelação para o profeta Joel, para ele criar essa expectativa no povo e o povo esperar um derramamento do Espírito. Não é que o povo não conhecia o Espírito, não sabia quem era o Espírito, mas ainda não havia conhecimento total sobre a terceira pessoa da Trindade. Então a doutrina ela ainda não está totalmente conhecida, né? Ela ainda não se cristalizou, como dizemos aí na teologia. Mas nós encontramos então o profeta Joel, né? Trazendo essa profecia e, portanto, criando essa expectativa de um derramamento do Espírito, né? Então, na nossa apostila aí que vocês têm, está o texto aí, né? O texto de Joel, capítulo 2, verso 28 e 29. Nós acabamos de ler, né? No entanto, irmãos, essa profecia, ela continua, né? E nós escrevemos assim: é notável, no entanto, os versos seguintes da profecia de Joel, a menção de prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça, o apagamento do sol e a transformação da lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então veja, são duas profecias, as duas estão vindo juntos para o profeta. Mas será que elas vão acontecer juntamente? Será que elas vão acontecer juntas? É o que nós veremos aí, né? Então vamos ler agora Joel capítulo 2, versos 30 a 32. Eu coloquei na apostila somente até o 31, mas nós vamos ver que Pedro, quando vai citar essa profecia lá no Pentecoste, ele vai citar até o verso 32. Então vamos ler até o verso 32. Tá bom? O 30, o 31 e o 32 de Joel 2. Diz assim: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Olha lá, né? A profecia completa, então, agora nós temos todo o vislumbre da profecia. Mas, mais uma vez, é importante a nossa pergunta: essa profecia aconteceu de uma só vez? Né? Ela já aconteceu por inteira? Ela foi dada por inteira a Joel, mas ela aconteceu por inteira no Novo Testamento? É o que nós vamos ver. Então, note que a profecia de Joel foi dada como um só evento, irmãos. É como só um evento, ou uma cadeia de eventos, né? Uma cadeia de eventos. Quem olha de frente uma cadeia de montanhas, parece que tem uma montanha só, né? Mas há montanhas emparelhadas. Assim também algumas profecias elas se dão assim. Elas se dão em partes, mas a princípio quem olha pensa que é somente uma profecia. No entanto, em Atos capítulo 2, após a ascensão de Jesus sobe aos céus, né? Segue-se o derramamento do Espírito, né? Vivida por Pedro e os demais discípulos de Jesus. Vamos ver como Pedro interpreta essa profecia de Joel, né? Lembram-se,
o Espírito Santo desceu como língua de fogo. Naquela época lá, eles estavam comemorando o Pentecostes, havia judeus de todas as nacionalidades, vamos dizer assim, porque o judeu, você sabe, ele não é somente de Israel, mas quando, nas muitas vezes que os judeus foram dispersos pelo mundo, sempre ficou uma comunidade judaica, comunidade israelita nos lugares. Mas o que acontece? Nas festas judaicas eles vinham para Jerusalém para cultuar a Deus, né? Para prestar culto a Deus. E no Pentecostes não foi diferente. Então um desses Pentecostes, né, aproximadamente 7 dias depois que Cristo subiu aos céus, né, 7 a 10 dias, acontece a descida do Espírito Santo. E aqueles homens começam, portanto, homens e mulheres, ao que parece, começam a falar em línguas estranhas, né? E eles começam a entender a cada um no seu idioma o que Pedro está pregando, inclusive. E aí então, irmãos, Pedro vai dizer que algumas pessoas estão passando por ali, que estão ali também, vão pensar que aqueles homens, aquelas pessoas estão embriagadas naquela hora do dia. E Pedro vai dizer, não, eles não estão embriagados. O que vocês acabaram de ver, de testemunhar, é justamente o cumprimento da profecia de Joel, do profeta Joel. Então eles aguardavam, não é, o derramamento do Espírito. Essa era uma expectativa escatológica do povo do Antigo Testamento. E vai acontecer quando, né, pelo menos parte dessa profecia? Em Atos capítulo 2, na época dos apóstolos, poucos dias após Jesus ter sido assunto aos céus. Ok? Eu convido você para que abra comigo em mais esse texto. Atos capítulo 2. Vamos lá? Então a profecia de Joel que nós lemos em Joel 2, ela se cumpre, parte dela pelo menos, em Atos capítulo 2. Eu gostaria de ler alguns versículos aí, né? Eu sugeri aí na nossa apostila os versículos de 14 a 21, mas eu quero ler os 4 primeiros versículos também do verso 2, ou do capítulo 2, melhor dizendo. Ok? Os 4 primeiros versículos do capítulo 2. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, olha aí, né? E isso trouxe assim, né, um alvoroço na cidade, e as pessoas até falando mal dos crentes, né? As pessoas estão embriagadas. E Pedro então vai dizer que não, que as pessoas não estavam embriagadas, que na verdade eles testemunharam o cumprimento da profecia do profeta Joel. Então veja aí agora a partir do verso 14, que vai dizer assim: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. Os 11, né? Percebam lá, Judas tinha morrido, só tinha 11 apóstolos de Jesus, portanto, e Pedro se levanta, né, como um que sempre tomou a frente, né, foi assim, e Pedro dessa vez não foi diferente, ele também tomou a frente dos 11 e ele vai falar, né? Tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras, disse Pedro. Esses homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo essa a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Olha lá ele interpretando. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão, né? Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça.
o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Portanto, nós lemos aí até o verso 21, é o suficiente para nós. Mas o que eu quero mostrar com tudo isso? É que Pedro interpreta a profecia de Joel como se tudo acontecesse no mesmo momento. Né? Por quê? Porque era assim que eles esperavam, era assim que eles aguardavam. A noção completa sobre as profecias do Antigo Testamento, os apóstolos só vão se dar conta ao longo da caminhada da igreja, do que a igreja vai pregando e o Espírito Santo vai falando através dos apóstolos e vai tomando sentido o que Jesus falou para eles, os ensinamentos de Jesus ao longo da história. Né? Então muitas vezes a percepção deles é a mesma percepção do profeta do Antigo Testamento. Né? Joel pensava que ia acontecer tudo no mesmo dia, tanto é que ele revela. Pedro, a mesma coisa, ele está pensando que está acontecendo tudo, que chegou o grande e terrível dia do Senhor. Né? Mas o que ocorre? Quando a gente estuda a teologia um pouco, nós vamos saber que, na verdade, a descida do Espírito Santo, Pentecostes aí, na verdade ele abre uma época. Que época é essa? É o final dos tempos. É o final dos tempos. Né? Então, o final dos tempos começa mesmo com a descida do Espírito Santo. Por quê? Porque essas duas profecias estão juntas. Mas ainda não aconteceu. Né? Os sinais nos céus aqui, né? Que falou Joel, né? Prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então essa parte ainda não aconteceu. Ok? Então, expectativa, não é? Da escatologia do Antigo Testamento. Olha, o Espírito Santo vai descer e vai acabar o mundo. Né? A lua vai escurecer, o sol vai se escurecer. Então era essa a expectativa dos nossos irmãos ou dos crentes do Antigo Testamento. E também do início da era apostólica. Né? Mas nós vamos ver a seguir que essa distinção vai sendo feita com o decorrer da história da igreja. Os apóstolos vão pensando, vão recebendo revelações e vão começar a escrever dizendo, não é bem assim. Né? Aconteceu uma parte e outra parte vai acontecer. E aquilo que Jesus havia ensinado eles sobre a volta, né? Sobre o dia do juízo, sobre o grande e terrível dia do Senhor, que se refere ao grande e terrível dia do Senhor, eles vão perceber, ainda vai acontecer. E ainda assim eles esperavam para o dia deles. Né? Mas eles já sabiam que não tinha acontecido ali em Pentecostes, mas tinha apenas inaugurado essa época chamada de final dos tempos. Então, se alguém perguntar para você assim, quando vai ser o final dos tempos? Você pode dizer assim, nós estamos vivendo o final dos tempos, porque foi inaugurado lá no Pentecostes. Correto? Então, é isso aí. Vamos lá, seguindo aqui com vocês. Vamos lá? Pedro interpreta a profecia de Joel como um todo, aqui, né? No final do nosso parágrafo. Lembre-se que os apóstolos não sabiam quando seria o dia da volta do Senhor, nem da restauração de Israel. Não sabia, né? Vamos relembrar isso aí? Mateus 24, 36 a 39. Vamos lá. Mateus 24, 36 a 39. Olha lá o que diz. Jesus, né, falou sobre a parábola da figueira e diz assim aos seus discípulos ali na época. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Não é? Então eles não conheciam, né? Eles não conheciam. Mas vamos continuar aqui. O 38 também diz,
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Olha aí. Ou seja, o que Jesus está falando aqui? É que ninguém sabe o dia da volta de Cristo. Quando acontecer, o crente vai saber. O crente vai saber. Como Pedro e os demais crentes da época dele, quando desceu o Espírito Santo, falaram, olha lá a profecia, é lá que está acontecendo, olha o que Jesus prometeu. Então, quando Jesus estiver voltando, nós olharmos para as nuvens, não é? E vermos o Filho do Homem voltando sobre as nuvens, então a igreja vai dizer, olha o nosso Senhor voltando. Nós vamos reconhecer, nós vamos ver. O mundo não. O mundo talvez vá dizer barbaridades aí, vai dizer que é um fenômeno, que é isso, que é aquilo, não sei. Nós estamos apenas, né, aqui cogitando aqui, né? Mas enfim, o Filho de Deus, na hora em que acontecer, mas antes não. Antes ninguém sabe, ninguém sabe. Não adianta esses profetas da internet aí que andam falando que vai acontecer tal dia, marcando hora, marcando dia, não caia nessa. Não caia nessa. Apenas esteja preparado, né, para não ser surpreendido pelo dia e pelo o grande e terrível dia, né, a volta do Senhor. Ok, irmãos? Mas esse evento ainda não aconteceu. Acontecerá e quando acontecer, nós saberemos. Os discípulos, né, como nós colocamos aqui, eles aguardavam ainda essa volta do Senhor e a restauração de Israel, mas eles não sabiam de nada. Né? Vamos ver também Atos capítulo 1, versos 6 e 7. Voltando em Atos, né? Atos capítulo 1, versos 6 e 7. Diz assim, Jesus ainda, né, tinha acabado, vamos dizer assim, a ascensão de Jesus, tinha acabado ali de chegar com os discípulos e ia ser assunto aos céus. Mas havia dado algumas instruções últimas, né, derradeiras aos seus discípulos, e o verso 6 diz assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram a quem? A Jesus, Senhor, será este o tempo em que restaure o reino de Israel? Lembram-se que era uma expectativa escatológica do Antigo Testamento, era a restauração de Israel? Eles almejavam isso? Então eles também não sabiam, estavam perguntando para Jesus aqui. Verso 7. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, irmãos, as profecias, né, elas são reveladas que vão acontecer, mas não quando ou como vai acontecer. Então, assim como nós temos dúvidas de como será a volta de Cristo, né, não temos assim, compreensão total de como será, as pessoas do Antigo Testamento e da época de Cristo, os apóstolos, tinham praticamente as mesmas dúvidas que nós temos hoje. Ok? Mas, quando acontecer, aquele que é cristão saberá. Certamente saberá. Vamos lá, continuando aqui. Porém, ao que parece, né, no início do ministério apostólico, eles aguardavam as profecias de Joel e a volta de Jesus Cristo, ainda para os seus dias. Né? Então, ali, logo depois que Jesus foi assunto, eles aguardavam para aqueles dias lá, pensavam que Cristo subiria ao céu, talvez, e voltasse em uma semana, em um mês, quem sabe. Né? Mas quando nós lemos a fundo o Evangelho, essa é a nossa percepção. Eles aguardavam, né, a restauração de Israel, essas coisas todas foram prometidas, era ansiosamente esperado pelos judeus e pelos crentes também ali do Novo Testamento. Né? Eles aguardavam como um evento único, Jesus volta e tudo isso aqui que está prometido vai acontecer. Né? No entanto, né, quando os evangelistas escreveram os evangelhos, isto é, 25 anos, nós sabemos, né, que os evangelhos eles não foram escritos exatamente quando aconteceu as coisas. Por exemplo, Jesus estava fazendo um milagre e tinha lá um escriba escrevendo. Não foi assim que aconteceu. Né? O Espírito Santo que lembrou na memória, né? Pode ser que tinha alguma coisa escrita, um documento escrito, uma anotação escrita, e tudo isso foi usado para compor os evangelhos.
ok? Cartas trocadas, olha, eu vi Jesus fazendo esse milagre, eu fiz isso, como Lucas diz, né, que ele investigou. Então, isso é possível, mas os evangelhos, na média aí, foram escritos somente 25 anos depois de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo, aproximadamente 25 anos. Então, quando o evangelho é escrito, ele já tem a percepção correta de que aquilo que aconteceu, né, lá em Pentecostes, por exemplo, opa, não está completo. Não está completo. Então eles vão narrar no evangelho exatamente como Cristo falou para eles, né? Então perceba, o livro de Atos vem depois dos evangelhos, né? Mas o livro de Atos é uma narrativa do que aconteceu em Atos, da percepção em Atos. Mas os evangelhos portanto, a narrativa do que eles viveram com Jesus. E eles vão se lembrando agora e eles vão, né, separando o que já foi realizado, o que se realizou-se e o que ainda falta realizar. Exatamente como Jesus predisse. Exatamente como Jesus ensinou a eles. Ok? Então, diz assim aqui, né? Porém, ao que parece, no início do ministério apostólico, eles aguardavam as profecias de Joel e a volta de Jesus Cristo ainda para os seus dias, num evento único. No entanto, quando os evangelistas escreveram os evangelhos, isso é 25 anos aproximadamente após o Pentecostes, eles já tinham, né, já dissociavam os eventos narrados em Joel. Então, relacionaram a segunda parte dos sinais mencionados acima, agora com o quê? Com a segunda vinda de Cristo, e não mais com o evento de Pentecostes, né? Exatamente como Cristo havia predito para eles, né? Então, sabe aquela lição que nós tivemos, que só vai fazer assim, só vai cair no nosso coração, nós só vamos entender, às vezes anos depois, puxa, aquilo que aquele professor meu falou, aquilo que eu aprendi na igreja, aquilo que o reverendo Francisco falou, olha, é verdade, agora eu estou lendo aqui as escrituras, está fazendo sentido, olha, aconteceu alguma coisa comigo, está fazendo sentido. Então, é isso que aconteceu. Quando eles escreveram, 25 anos depois dos acontecimentos, nossa, é verdade, olha, Jesus tinha me falado que ia ser dessa forma. Não é daquela forma que eu tinha pensado, que eu tinha entendido primeiramente. Mas então, eles, né, muitas vezes compreendem de uma maneira, né, na hora que estão vivendo, mas na escrita, que é a inspiração do Espírito Santo, eles vão compreender corretamente, vão registrar corretamente a forma que tem que ser e a forma que Jesus ensinou. Então veja isso em Lucas 21, 25. Vamos lá, Lucas 21, 25. Olha lá, né? Jesus falando acerca da vinda do Filho do Homem, né? O sermão profético de Jesus aí em Lucas. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então, percebam que Jesus está falando que aquelas profecias de Joel vão se cumprir na vinda do Filho do Homem, né? Então agora quem registrou aqui, Lucas registrou, ele está tendo a compreensão, ele dissociou, né? Ele desmembrou a profecia que foi dada numa só interpretação, como se fosse um só evento lá em Joel. Pedro também entende a princípio como um só evento, mas agora o que é que ocorre? Na hora de escrever o Evangelho, Lucas está dizendo, opa, não, né? Foi dado como um só evento, mas aconteceu a parte do derramamento do Espírito, e aqui, ó, lembra-se, Jesus falou que vai ser na vinda do Filho do Homem. Então, essa expectativa, portanto, ainda não aconteceu. Uma parte da expectativa do que o judeu tinha lá no Antigo Testamento, que era o dia do Senhor, ainda não aconteceu, irmão. Ainda não aconteceu. A vinda do Filho do Homem, que será o grande dia, né? E o terrível dia falado lá em Joel. Vamos ver também um outro versículo, Mateus 24. Mateus, deixa eu ver se é esse mesmo.
Na apostila aí parece que não está muito correto, mas eu acho que é. Mateus 24, 29. Mateus 24, verso 29. Olha lá, é justamente essa, né? É Jesus falando da profecia de Joel, que acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Na verdade, é o mesmo sermão, agora por outro evangelista que é Mateus, não é mais Lucas. Mas assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Percebe? É a mesma coisa que diz lá em Joel. E as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. E aí ele continua dizendo que o Filho do Homem aparecerá, o sinal do Filho do Homem. Enfim, irmãos, percebam aí, né, que com o passar do tempo, os discípulos de Jesus eles aprenderam a interpretar melhor as profecias do Antigo Testamento, de que nem sempre elas aconteciam de uma só vez, mas poderia acontecer uma parte e aguardar outra parte acontecer, ok? Então, muitas vezes nós temos a expectativa de uma coisa que aconteça em um só evento e necessariamente não será assim. Se cometem muitos erros assim quando se interpretam, por exemplo, o Apocalipse, né? Achando que tudo aquilo vai acontecer, tudo aquilo escatológico ainda vai acontecer. Tem muita coisa que está lá no Apocalipse que já aconteceu, que está acontecendo inclusive. Porque lá está contando principalmente a história da igreja, né? A história da igreja. Então, há pessoas que leem o Apocalipse dizendo, olha, vai acontecer isso, olha, a igreja vai ser perseguida. A igreja está sendo perseguida. Está sendo perseguida. É possível que essa perseguição ela aumentará contra a igreja de Cristo. Mas o que nós vemos são quadros ali no Apocalipse de coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que ainda acontecerão. Certo? Mas Apocalipse é um outro estudo nosso. Vamos seguir aqui. Irmãos, é interessante que essa passagem de Joel nos conduz a considerar outra expectativa escatológica. Ela foi desmembrada, né? Outra expectativa, então, é criada no Antigo Testamento, o dia do Senhor. Então, eles aguardam o derramamento do Espírito e o dia do Senhor. Eles esperavam como tudo junto, tá? Nós estamos vendo aqui que essas coisas não aconteceram junto. Aconteceu a descida do Espírito e ainda acontecerá o dia do Senhor, tá bom? Então, às vezes, o dia do Senhor é considerado pelos profetas que o escreveram como um futuro mais próximo deles, quando Deus traria destruição sobre os inimigos de Israel. Não é somente Joel que fala sobre o dia do Senhor, o grande dia do Senhor, o terrível dia do Senhor. Outros profetas, Obadias fala, Isaías fala, Jeremias fala, né? Vários profetas falam sobre esse grande e terrível dia, a volta do Senhor, né? Só que muitas vezes o profeta ele fala com uma perspectiva de que acontecerá nos dias dele. Ele verão seus inimigos serem destruídos por Deus, né? Então, muitas vezes, em uma só profecia do dia do Senhor, no Antigo Testamento, nós vemos um acontecimento para o dia do profeta, mas com assim, lançando as suas raízes para um acontecimento maior ainda no futuro. Então isso é muito comum aparecer nas profecias do Antigo Testamento. É óbvio que nós temos que ter uma mente treinada, né, em escatologia, por isso estamos estudando aqui, para observar esses detalhes. Senão a gente confunde, fala assim, mas o profeta está falando sobre algo que está acontecendo ali, ou que ia acontecer? As duas coisas, certo? Então vamos continuar aqui. Os profetas escreveram como um futuro mais próximo deles, quando Deus traria destruição sobre os seus inimigos, os inimigos de Israel. Por exemplo, o profeta Obadias, né? Ele prediz a ruína de Edom com a chegada do dia do Senhor. Olha aí, vamos lá, Obadias 15:16, esse livro é pequenininho, né? Vamos achar aí, opa, achamos, antes de Jonas. Obadias, versos 15 a 16. Vamos ver o que diz?
Porque o dia do Senhor está prestes a vir, olha aí, ó, bem pertinho, né, que eles acham, prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Aqui, de Obadias, né? E ele vai continuando aqui, né? Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E ele vai falando, mas ele está trazendo essa profecia para quem? Para Edom. Veja lá no verso 8, né? Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Então, o dia do Senhor para Obadias é uma profecia ali do dia deles ali, né? Mas o que é isso? Quando a gente lê direitinho, com a perspectiva correta, a gente sabe que Deus está falando não somente para o inimigo temporal de Israel, né? Mas o inimigo do novo Israel de Deus, dos filhos de Deus. E aí você vai ter essa perspectiva quando você compreende a escatologia de uma forma correta. E Isaías 13 também fala do dia do Senhor. Não tão distante, quando a Babilônia seria destruída. Olha lá. Então vamos lá, Isaías 13 agora. Vamos para um profeta maior. Vamos lá? Isaías capítulo 13, versos primeiros 6 a 8. Veja o que diz. Uivai, pois, está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso com uma assolação. Pelo que todos os braços se tornaram frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombração e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente, olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Veja lá no verso 1 do capítulo 13, que diz assim: sentença numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra quê? A Babilônia. Certo? Então, o profeta está tendo uma percepção ali que o dia do Senhor seria quando Deus destruísse a Babilônia. Mas nós sabemos também que a Babilônia é um tipo de representante do mundo, né? Do pecado, das coisas ruins dessa vida. Então nós vamos ver o nome Babilônia também lá no Apocalipse, né? Sendo uma metáfora para mundanismo, para as práticas erradas do homem, para o pecado, certo? Como sinônimo dessas coisas. E o que nós vemos aqui em Isaías? Ainda no capítulo 13, versos 17 a 22. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre, e os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus os transtornou. E de fato aconteceu isso com a Babilônia. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém, nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas, ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali, diz o texto. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo e os seus dias não se prolongarão. Então, essas profecias falavam a respeito da Babilônia, né? Mas o que acontece? Em outros versículos do mesmo capítulo, nós vamos ver que essa profecia ela estende as suas raízes para um futuro bem distante. Acompanhe comigo os versos 9 a 11. Eis que veio o dia do Senhor, dia cruel, com ira
e ardente furor para converter a terra, agora não é mais a Babilônia, a terra em assolação, e dela destruir quem? Os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, né? E a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, ó, é o mundo, não é mais a Babilônia, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. E aí ele vai continuar. Então percebam que muitas vezes a profecia é dada com um acontecimento, né, menor, em menor escala, para os dias atuais em que foi escrita, mas também estende as suas raízes para uma escatologia muito distante. E aqui nesse caso de Isaías, está falando sobre o grande e terrível dia do Senhor. Ok? Então, essa era a expectativa, né, do judeu. Muitas vezes eles não tinham esse conhecimento que nós temos, essa leitura que nós fazemos, e esperava tudo para um dia só, até mesmo na época de Jesus Cristo, ok? Vamos lá. Estamos terminando essa parte. De modo similar, os profetas Sofonias e Malaquias referem-se tanto a um dia do juízo para ajudar num futuro imediato, como uma catástrofe escatológica, final e de alcance mundial. Lembra-se que eu falei que são vários profetas que profetizam dessa maneira, né? Com uma profecia momentânea para aquele lugar, para aquela época, mas também para um futuro distante. Então, nós achamos isso também em Sofonias e Malaquias. Ok? Todavia, o dia do Senhor não traz somente juízo e destruição. Às vezes é dito que o dia trará salvação. Né? Lá em Joel 2,32 e Malaquias 4,2, nós vemos sobre a salvação. Aleluia, né? É um terrível dia, mas para aqueles que não têm o Senhor. Para aqueles que têm o Senhor, será um dia maravilhoso, será o nosso sabá, nós entraremos no descanso eterno. Né? Vai cessar as nossas dores, cessar as nossas lutas, não é? Tudo vai passar, irmãos. E aí nós viveremos eternamente, né? Com Deus nos céus. Então, poderíamos resumir dizendo que o dia do Senhor predito pelos profetas do Antigo Testamento será um dia de juízo para uns, não é? Ou um dia ruim para uns, mas de alívio e salvação para outros. Portanto, um dia bom para os demais que creem e confiam no Senhor. Amém? Então, eis aí a expectativa escatológica do povo do Antigo Testamento que eles tinham, né? Do derramamento do Espírito e do grande e terrível dia do Senhor, em que os poderes do céu seriam abalados, né? Eles aguardavam isso para um só evento, mas o tempo foi passando e eles perceberam isso já na época de Jesus, através dos apóstolos, que não aconteceu tudo de uma só vez, né? Aconteceu parte, que foi a descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito, mas que o grande e terrível dia ainda está por acontecer e até hoje também nós aguardamos esse grande e terrível dia. Ok? Vamos aguardar também que será dia de alívio para nós, aqueles que creem em Jesus Cristo. Vamos lá. Para encerrar a escatologia do Antigo Testamento, último ponto. Expectativa escatológica de novos céus e nova terra. Esse também era uma expectativa. O judeu aguardava um novo céu e nova terra. Porque foi revelado isso para ele, né? Então, outras passagens de Isaías mostram, né? Antes diz assim: a expectativa escatológica de novos céus e nova terra se encontra em alguns escritos do Antigo Testamento. Mas o profeta Isaías é quem dá mais detalhes, tá? Então, principalmente Isaías, nós vamos ter essa linguagem e essa expectativa escatológica, a profecia de novos céus e nova terra. Isaías 65, 17 e Isaías 66, 22. Nós colocamos dois textos. Diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra,
e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Porque como os novos céus e novas terras, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Ok? Então, esses dois versículos aí de Isaías que falam sobre essa expectativa escatológica. Outras passagens de Isaías mostram que essa renovação da terra envolverá, né? Então, o que é árido passará a ser frutífero. Isaías 32:15. O deserto florescerá. Então, renovo. Estão percebendo? Né? São profecias assim de renovação da terra e dos céus. Os lugares secos serão fontes de água. Está lá em Isaías 35:7. A paz retornará ao mundo animal. Né? Hoje nós sabemos que há uma... Né? A violência, tanto no mundo entre os seres humanos, né? Os seres racionais, mas também na floresta, no mundo animal, há uma briga, uma luta para a sobrevivência dos animais. Né? Nós vemos o leão esses animais ferozes esperando aqueles animais mais mansos, vamos assim dizer, beber água para eles capturarem a presa. Né? Nós vemos lá naquele National Geographic aqueles leopardos, aqueles pumas, aqueles tigres correndo atrás de uma gazela ferida para se alimentar dela. A nossa perspectiva, quando lemos a palavra de Deus, é que não haverá mais essa luta no reino animal. Né? O mundo vai reinar uma paz até mesmo dentro do mundo animal. Paz que foi perdida com a entrada do pecado. Ok? Vamos ler esse texto de Isaías, capítulo 11, versos 6 a 8. Minha Bíblia ainda está aberta aqui, espero que a de vocês também. Isaías 11, 6 a 8. Veja aí. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. Olha só. Né? Continuando aqui. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Que são animais, esses últimos aqui, animais nocivos, né? Animais com veneno, né? Então, isso vai passar. Isso vai passar. Na criação do novo céus e nova terra, não haverá mais essa luta, né? Luta essa que Darwin colocou lá no seu trabalho, né? O darwinismo fala da sobrevivência das espécies lá, onde a luta das espécies e o mais forte ele se sobrepõe ao mais fraco, né? Então a tese dele lá da evolução se baseia nisso, né? De que os mais fortes permanecem e os mais fracos então de fato ele tem razão em alguma coisa de observação assim, ele só não admite que tudo isso acontece por causa do pecado que entrou no mundo. E nós sabemos isso, e sabemos também que isso também será corrigido na volta de Jesus Cristo, portanto, quando Deus criar novos céus e nova terra. Amém? Irmãos, Isaías ainda diz que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Todos, não vai ter mais que evangelizar. Nós vamos dar louvores a Deus, vamos agradecer. A nossa vida vai ser uma vida de culto a Deus, porque aí todas as pessoas já vão ter conhecimento do Senhor. Todos os que morarem, viverem no novo céu e nova terra, né? E essa é uma expectativa escatológica do povo do Antigo Testamento, eles já vão, né? Eles partem com essa expectativa porque foi ensinado pelo profeta Isaías, que a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Então as águas cobrem todo o mar, né? Fica tudo preenchido,
né? Não existe nenhuma parte do mar ali que tem um buraco que a água não entra aqui. Então, para ilustrar, né? Deus deu essa metáfora para ilustrar, mostrando que não haverá quem não conheça o Senhor no novo céu e nova terra, na nova criação que Ele trará na volta do seu Filho Jesus. Então, irmãos, nós vamos concluindo aqui dizendo assim: de fato, essa é a perspectiva escatológica, das que mais perdurou na vida dos israelitas. Então, nós vemos no próprio Novo Testamento essa expectativa de novo céu e nova terra, de uma restauração da natureza, né? Nós vemos isso em Romanos, nós vemos isso em Pedro e nós vemos isso em Apocalipse. Então, o judeu da época de Jesus, ele sabia disso, ele aguardava, ele sabia que quando Deus voltasse, que mandasse o Redentor, portanto, porque tudo isso está em volta do Redentor, né? O Redentor, além de ser um líder político, ele seria um líder abençoado, como a terra de Canaã era abençoada. Nós vemos quando os espias foram mandados para ver a terra, eles diziam: olha, de fato é uma terra rica, é uma terra que emana leite e mel. Então eles tinham essa expectativa novamente, tá? Essa restauração, essa renovação de Israel, esse novo céus e nova terra que eles aguardavam, isso ecoou até os apóstolos do Novo Testamento. Portanto, ecoa para nós também. Nós devemos aguardar também essas restaurações, essas renovações. Para encerrar o nosso estudo da escatologia do Antigo Testamento, eu quero convidá-los a abrir nesses últimos 3 textos. Romanos 8, 19 a 21, 2 Pedro 3, 13 e Apocalipse 21, 1. Primeiro, Romanos 8, 19 a 21. Vamos lá, Novo Testamento. Romanos capítulo 8, verso 19 a 21. Diz assim, olha só, o apóstolo Paulo escrevendo: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, quando Cristo voltar, a criação aguarda a volta de Cristo, né? Porque sabe que assim como nós, crentes, seremos restaurados, eles também serão. Que interessante. Paulo dá inteligência, né? Como se dá raciocínio à criação de Deus. C.S. Lewis fez algo parecido. Nas Crônicas de Nárnia, os animais falam, né? Os animais falam e há muitos animais ali que fazem parte, né? Então ele ilustra, né? Ele faz uma aplicação bem, né? Bem dele quanto a essa expectativa. Então aqui Paulo diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será o que, irmãos? Redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha lá, verso 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, ela espera, é uma expectativa, né? Paulo cria nisso, e todos os judeus criam, e nós também cremos. Esse mundo que nós vemos e que nós amamos tanto, que nós nos deliciamos tanto, quando vamos na praia, quando vamos na montanha, né? Enfim, quem gosta de apreciar a natureza, eu sei que muitos irmãos gostam, né? Será muito melhor. Será incomparavelmente melhor tudo que nós temos nesse mundo. Se pudéssemos comparar com o mundo vindouro, olha, vai ser, a gente ia querer rapidinho que Jesus voltasse, tá bom? Então é esse sentimento, né, que a escatologia ela cria em nosso coração, o desejo da volta de Cristo, né? Nós temos que amar, nós temos que desejar a volta de Cristo. Ainda, 2 Pedro 3,13. Vamos lá? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A justiça, né? Nesses últimos dias temos falado tanto de justiça e injustiça por causa dos acontecimentos políticos aí, né?
Então, outra coisa, né? A justiça que nós conhecemos, que achamos que é justiça, não é trapo, um passe de trapo de imundície, né? Nós não conhecemos a verdadeira justiça, né? E vamos conhecer o novo céus e nova terra. É a promessa de Deus. E por último aqui, Apocalipse 21:1, para encerrar o nosso estudo sobre escatologia no Antigo Testamento. Já estou ficando com saudade, não sei vocês, mas nós vamos começar uma nova escatologia, chamada escatologia no Novo Testamento. A percepção agora do pessoal da época do Novo Testamento das escatologias, tá bom? A partir de semana que vem. Todos estão convidados aí. Então, Apocalipse 21:1. Vi novo céu e nova terra, que é o cumprimento, né? É o cumprimento da profecia. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe, né? Mas olha aqui, né? Será uma coisa maravilhosa, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por estar conosco, por estudar a Bíblia conosco, né? Mande as suas dúvidas, tentaremos tirar na medida do possível, né? Procuro responder se houver alguma pergunta. Geralmente não há, mas se houver, não fique com dúvida, nós tentaremos responder. E esteja conosco na próxima quarta-feira, às 20 horas, se Deus quiser. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, não é? E muito em breve as devocionais de Fernando Francisco, dos nossos presbíteros, as aulas, está sendo muito maravilhoso. Não deixe de se alimentar da palavra de Deus e de estar todos juntos em oração, pedindo a Deus para que muito rapidamente possamos nos ver, nos confraternizar, nos abraçar, nos beijar muito, né? Porque a saudade está grande. Mas que Deus abençoe todos os irmãos até lá.